Primeiro, cumprimentar os demais vereadores e dizer que esse tema, desde o começo do meu mandato, foi um tema muito importante para mim. Um tema importante para mim porque eu sou uma pessoa de princípios. Uma pessoa que acredita que cada indivíduo tem o direito de arregaçar as próprias mangas e correr atrás do próprio sustento, desde que isso seja feito com dignidade. Desde o começo, o prefeito Ricardo Nunes encampou uma cruzada contra os motoristas de aplicativo. A justificativa sempre foi a segurança, a justificativa sempre foi que nós deveríamos proteger esses motoristas, porque motos são perigosas. E aqui eu vou explicar por qual motivo eu entendo que o atual projeto que está sendo discutido na casa, que é o projeto que atende aos interesses da prefeitura, ele não é um projeto ideal. E por qual motivo eu estou contra esse projeto? Primeiro ponto que eu quero levantar aqui é que eu já havia protocolado um projeto que trazia diversas exigências, que são exigências que aí sim eram exigências que buscavam única e exclusivamente a garantia da segurança dos motoristas. Exigências como o controle da velocidade dos motoristas durante o trajeto. Os aplicativos têm condição de usar o GPS e controlar se os motoristas que estão atuando na sua plataforma estão seguindo a legislação de trânsito, estão seguindo a velocidade adequada do trânsito. Esse controle as plataformas conseguem exercer e, em diálogo com a categoria, com as plataformas, eu propus no meu projeto. Vamos então regulamentar que isso deve ser exigido. Outra exigência no meu projeto, seguro de vida, inclusive para acidentes dos motoristas. Isso estava previsto no meu projeto. Tudo visando, porque aí é outro discurso. Se acontecerem mais acidentes de moto, isso vai sobrecarregar os hospitais públicos, a estrutura pública, e o seguro resolvia isso. E diversas outras exigências que alinhavam a atuação desses motoristas com a legislação de trânsito. Tudo estava presente no meu projeto. Mas o meu projeto, por diversas vezes, foi passado para trás. Tentaram atropelar o meu projeto com outro projeto que na prática acabava com o aplicativo na cidade. Por quê? Porque agora eu vou dizer qual é o real interesse da prefeitura. O real interesse da prefeitura não é garantir a segurança dos motoristas, nem dos cidadãos. Até porque os estudos mais recentes que saíram mostraram que, por exemplo, a faixa azul aumentou os atropelamentos na cidade. Mas não tem nenhum projeto aqui do prefeito para acabar com a faixa azul. Então, se a preocupação é a segurança, ele deveria estar preocupado com a faixa azul hoje, que aumentou os atropelamentos na cidade. Se a preocupação fosse a segurança, as exigências do prefeito não seriam placa vermelha, que não tem nada a ver com segurança, não seria pagar taxa de adesão, não seria ter que fazer cadastro para a prefeitura selecionar quem pode e quem não pode andar. Não! Se fosse a preocupação a segurança, bastava-se que se exigissem especificações de segurança. Não é isso que é exigido no projeto. Diversas regulamentações, diversas coisas que são até mesmo abusivas, multas chegando até R$1,5 milhão. Tudo para quê? Para impedir que a plataforma atue, para impedir que o mais pobre coloque o pão na mesa. E aí eu te pergunto, quem é mais prejudicado com esse projeto? Quem é mais prejudicado? É a plataforma? Não, não é a plataforma. Porque quem vai ter que pagar, quem vai ter que fazer CNPJ é o motorista. Não é a plataforma que é mais prejudicada, que quem tem que pagar taxa é o motorista. Quem tem que colocar a placa vermelha é o motorista. Quem está sendo prejudicado é aquele que depende do transporte de moto para trazer o pão de cada dia para casa. É o mais pobre. Então traz-se o interesse do prefeito para casa, o interesse do prefeito de impedir a moto para casa. Aí o projeto totalmente direcionado para aquilo que o prefeito realmente quer impedir o aplicativo na cidade. E não foi o prefeito que tirou os empregos, foi a casa que aprovou.
Mas se o prefeito ele quer impedir que as pessoas atuem como motoristas de aplicativo na cidade, ele tem que matar no peito. Ele tem que decretar e regulamentar e depois responder na justiça. E depois esse tema ser discutido na justiça. O que não pode é ele terceirizar para a Câmara Municipal de São Paulo um desejo que é dele, o desejo de impedir o funcionamento dos aplicativos na cidade. Eu até concordaria se a regulamentação aqui viesse trazendo regulamentações de segurança, regulamentações que envolvessem a própria prefeitura, a própria plataforma, e o motorista não fosse o alvo dessas regulamentações, eu concordaria com o projeto. Estaria ao lado dos demais vereadores apoiando o projeto. Mas não é do que se trata. Não é a verdade. E a verdade, ela precisa ser dita. A verdade é que diversas pessoas na cidade de São Paulo dependem disso. Nós sabemos que, apesar do discurso de que o desemprego é baixo, etc., nós temos muitas pessoas dependentes de programa social no Brasil. Nós temos muitas pessoas que já até desistiram de procurar um emprego formal porque não encontram. Nós sabemos que o Brasil é um país ainda pobre. Infelizmente, a nossa renda per capita é baixa, nosso PIB per capita é baixo. As pessoas não têm oportunidade, na periferia não tem infraestrutura. E muitas vezes faltam oportunidades. E aí surge uma oportunidade nova, que óbvio, não acho que é o ideal, não. Não acho que a pessoa, ela está trabalhando no aplicativo, transportando passageiros de moto, porque ela queira, porque seja o sonho da vida dela, não. Mas muitas das vezes é a única opção. Existem estudos mostrando que desde o surgimento dos novos aplicativos, até mesmo jovens deixaram de ser cooptados pelo crime organizado para atuar em plataformas. Porque é mais uma oportunidade, é mais uma chance da pessoa dar um primeiro passo na vida, da pessoa sustentar. A pessoa o cara tem um filho em casa para sustentar, tem contas para pagar, não é barato em São Paulo você pagar um aluguel. Não é barato, não tá barato você comprar comida, tá tudo caro. Aí a prefeitura, ela quer um projeto que tira completamente a ferramenta dessa pessoa mais necessitada. Tira completamente, talvez, o último recurso de subsistência que essa família tem. Então, eu não tenho como estar a favor disso. E eu sei que desagrada alguns, o prefeito principalmente, mas eu estou aqui, eu fui eleito, não é para agradar o prefeito. Eu fui eleito para agradar o povo. Eu fui eleito para agradar quem precisa. Eu fui eleito para agradar quem depende de boas leis, de boas legislações. Eu propus um projeto que foi dialogado, um projeto que foi construído para garantir a segurança dos motoristas e não inviabilizar o serviço. Esse projeto não foi nem discutido. Não foi nem discutido. Foi nem discutido. Enrolaram, não foi para frente. E depois vieram com outro projeto, que era o projeto que realmente atendia aos anseios da prefeitura. Os anseios regulatórios, os anseios de proibição. E a burocracia, todo esse excesso de leis, todo esse excesso de etapas e de barreiras que se colocam para que a pessoa possa trabalhar, isso é um tremendo absurdo. O Brasil já é o país das barreiras. O Brasil já é o país que, para uma pessoa ascender na vida, ela tem que matar um leão todos os dias. Ela tem que suar a camisa. Ela tem que correr atrás. Ela corre risco de vida na rua, porque, infelizmente, a nossa segurança não é a ideal que queríamos. Ela tem que pagar altos impostos, porque o nosso estado é um dos mais caros do mundo. E por quê? Para sustentar essa mesma estrutura, que é a estrutura que cria leis e impede a pessoa de trabalhar. É tudo para sustentar essa mesma estrutura. Ou seja, o dinheiro é tirado por meio de impostos e depois a estrutura que deveria garantir condições para que as pessoas ascendam na vida, proíbe elas de trabalharem. Literalmente, quando eu entrei nessa luta, motos estavam sendo apreendidas na cidade de São Paulo simplesmente por trabalhar. Por pegar um passageiro legitimamente, seguindo as normas de trânsito, seguindo a velocidade da via e levá-la ao seu destino. Aí o projeto, ele cria, por exemplo, você não pode, num terminal de ônibus, ir buscar o passageiro.
Até onde eu entendia, a regulamentação estava sendo criada para proteger a segurança do passageiro e do motorista. Eu não vejo uma justificativa sequer para você impedir a moto de ir até o terminal, se não proteger os terminais de ônibus para que eles tenham mais pessoas usando os ônibus. Eu não vejo uma justificativa. As mulheres que chegavam tarde na noite, a pesquisa que foi feita mostrando a avaliação das pessoas sobre o transporte por moto na cidade, indicava que quem mais queria a moto eram mulheres. Por quê? Chegavam tarde da noite dos seus trabalhos e tinham um curto trajeto do terminal de ônibus, que o projeto tenta proibir, até as suas casas, e elas se sentiam mais seguras indo de moto, porque é muito perigoso à noite para uma mulher voltar para casa. Aí como que eu vou votar um projeto que impede essa mulher de ir para casa com segurança? Permite uma parte? É inadmissível. Só mais um momento, vereador. Só mais um momento. Não tem como! Não tem como! A escolha que eu tenho aqui é a escolha de agradar a prefeitura, é a escolha de ser o bom vizinho, aquele que é bonzinho com todo mundo, que cede em tudo, ou a escolha de dar satisfação a quem aqui me colocou. A escolha que eu tenho que fazer aqui é de ser coerente com os meus princípios e dizer que esse projeto é uma porcaria, que esse projeto restringe o trabalho do mais pobre, ou mentir para as pessoas e dizer, olha, é só um projeto para garantir a segurança. Balela! Balela! É tirar o pão da mesa do mais pobre. É atender, muitas vezes, ao interesse de uma burocracia que, vamos ser sinceros, gente, eu, graças a Deus, eu consigo ir para casa, eu consigo ter um carro bom para ir para casa. Eu consigo ter infraestrutura onde eu moro. Mas essas pessoas não têm esse mesmo acesso. Essas pessoas não têm. E aí o pouco que eles têm eu vou tirar. Eu, como vereador, vou botar minha digital nisso. Em hipótese alguma. O meu trabalho aqui nessa casa é para defender essas pessoas. E eu deixei aqui claro, desde o começo, não estou fazendo isso, não é uma cruzada, olha só, ele tá ganhando com isso. Não estou ganhando nada. Não estou ganhando melhor no relacionamento da casa, não estou ganhando melhor no relacionamento com a prefeitura. Não estou ganhando nada, eu não tenho, no começo, quando eu assumi meu mandato, tive conversa com o prefeito, e eu não quis assumir e indicar ninguém para nenhuma subprefeitura, exatamente para ter essa independência. Exatamente para poder falar o que penso. Exatamente para poder olhar, avaliar um projeto, colocar esse projeto diante dos meus princípios e ver se esse projeto está adequado. E não está. E não está. E eu sei que hoje, quando eu chegar na minha casa e eu colocar a minha cabeça no travesseiro, a consciência está tranquila. Tranquila, porque eu estou defendendo o melhor para a minha cidade. O meu eleitor me colocou aqui para isso. Provavelmente vou perder essa batalha, até porque o prefeito já tem a convicção dele, muita gente já tem a convicção dele de que o motorista, ele é a maior ameaça para a cidade agora. Motociclista. O motociclista é a maior ameaça para a cidade agora. E que, como se antes, os dados são sempre citados, tantas pessoas morrem em acidentes de moto. Todos antes da moto por aplicativo. Nenhum pela moto com aplicativo. A faixa azul matou, mais pessoas morreram por conta da faixa azul do que pessoas por aplicativo. Então, se você tem a alternativa de permitir, porque o transporte por passageiro em moto, ele vai continuar acontecendo. Vai acontecer na clandestinidade. Sem regulamentação, sem segurança, sem controle de velocidade, um transporte 10 vezes mais inseguro. Tudo porque nós não estamos entregando um projeto viável que permita que esse serviço seja feito com segurança. Tudo por isso, porque o transporte clandestino existe na periferia. Existe na periferia. Então, o que é melhor? As pessoas serem transportadas por longas distâncias por motos clandestinas na nossa cidade, ou nós criarmos uma legislação adequada que vai fazer com que eles entrem em uma plataforma, sigam a legislação de trânsito, andem dentro da velocidade e garantir mais segurança nesse transporte. É óbvio que é a segunda alternativa. É óbvio. E com isso aqui, o que está em discussão não é moto é mais segura que carro. É óbvio que não. É óbvio, não é essa a discussão. A discussão é, as pessoas precisam do transporte.
Muitas pessoas só têm essa alternativa. Nós precisamos tornar essa alternativa mais segura. Só isso. Placa vermelha não torna a alternativa mais segura. Restringir ir em terminal de ônibus não torna a alternativa mais segura. Não. Isso é só burocracia para impedir um serviço na cidade. Isso é só lei em cima de lei, legislação em cima de legislação, mais ainda prejudicando a vida do trabalhador. Você teve, por exemplo, políticas públicas de outras cidades, como Fortaleza, que tem a moto por aplicativo, e eles conseguiram, com boas políticas públicas, reduzir as mortes de motociclistas. Olha só, não é impossível. Basta que nós nos debrucemos sobre isso. Então, tudo que eu tenho colocado aqui, tudo que eu tenho tentado mostrar para essa casa, é que os preconceitos, muitas vezes, em relação ao transporte por moto, eles têm que ser deixados de lado. Ninguém precisa gostar de moto. Ninguém precisa achar que moto é o sistema mais seguro do mundo. Eu não acho que seja. Mas nós não somos pais de ninguém. O paternalismo estatal, ele não pode ser sempre a última resposta. Eu não posso escolher pela pessoa que não tem opções se ela vai ou não sair de casa com a moto dela para trabalhar. Isso é loucura. Isso é loucura. E tudo que eu falo aqui é: façamos isso com responsabilidade, que é o que meu projeto trazia. Regulamentações que garantem a segurança. E como eu apresentei aqui, as regulamentações apresentadas pelo prefeito não visam simplesmente a segurança. Quem dera fosse, prefeito e eu estaríamos do mesmo lado. Não é do que se trata. São regulamentações restritivas, são regulamentações que tentam inviabilizar o serviço. Você tem estudos e mais estudos. Inclusive, no meu diálogo com a categoria e com as plataformas, eu perguntei para as plataformas se elas não estariam dispostas a contribuir, se isso fosse colocado em legislação, dando dados sobre acidentes de trânsito, informações que eles têm disponível, até por ter uma plataforma tão abrangente na cidade, para que a prefeitura pudesse atuar exatamente nos maiores focos de acidente. E o que me foi dito é que a prefeitura fechou a porta na cara deles. Ou seja, se a preocupação era simplesmente garantir a segurança, para que fechar a porta na cara de quem está se oferecendo para trazer informação e para garantir a segurança no trânsito? Por que não dialogar simplesmente: eu sou contra a moto? Por qual motivo? Qual motivo? Ela é insegura? Sim, então vamos fazer uma legislação que torne o transporte mais seguro. Agora, impedir o serviço? Então por que ninguém tem coragem? Se é contra ter transporte de moto, por que ninguém tem coragem de proibir a moto? Em geral. Por que é só a de aplicativo? A moto, em geral, que não tem um controle de velocidade, ela é até mais insegura. Ela é até mais insegura, mas eu não vejo ninguém com coragem para defender isso. Mas daí quando é o aplicativo, todo mundo: olha, temos que impedir, não pode. Não pode. Só que é fácil quem tem condição falar para quem não tem que ele não pode sair de casa para trabalhar. É fácil. Da posição que nós estamos, a gente olhar para essas pessoas e falar: olha, se você sair eu vou apreender a sua moto. Você vai pagar multa. Você vai pagar multa altíssima. Multa que vale o preço da sua moto. E eu tô sendo bonzinho. Eu sou bonzinho para vocês. Olha só, eu tô protegendo a sua segurança. Nossa, como eu sou bonzinho. Mentira! Balela! Balela! Para essas pessoas é a única coisa que importa. Não é à toa que essa pauta regimentou tantas pessoas. Não é à toa que na pesquisa a maioria é a favor. Porque as pessoas que passam na pele, que sofrem com a necessidade de comida em casa, do pão na mesa, elas sabem que é duro. Elas sabem que não é fácil. Elas sabem que às vezes é a única alternativa. E meu sonho é que o Brasil prospere. Meu sonho é que um dia nós tenhamos poucas barreiras para a ascensão das pessoas, paguemos poucos impostos. Meu sonho é que as pessoas tenham uma condição de vida tão boa que a moto não seja mais um veículo usual. As pessoas andem de carro e a moto seja apenas um lazer, como é em países desenvolvidos. Mas hoje o Brasil não está nessa patamar. Hoje, infelizmente, nós não somos um país desenvolvido. Hoje, infelizmente, muitas vezes, para garantir o sustento, o que a pessoa tem é a sua moto. Moto que, desde o começo do meu mandato, o prefeito
estava apreendendo nas ruas. Moto que desde o começo do meu mandato o prefeito estava tirando. Sabe o que é apreender a moto de um trabalhador? É dizer para ele, você não vai comer. É dizer para ele, você não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel. E detalhe, apreendi a sua moto, você tem que pagar o preço dela para retirar. É justo? É justo porque o projeto aqui prevê multa. É justo. Colocando a mão na consciência, porque é muito fácil fazer um discurso emocional aqui, apelar para acidente, etc. Se a preocupação fosse acidente, eu já apresentei aqui a proposta, já falei aqui o que poderia ter sido feito para garantir mais segurança. Não é. Não é esse. É outro interesse. É outro jogo que está sendo discutido. É outro. E não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta se fechar para a realidade. A verdade, ela é a verdade. Ela deve ser defendida a qualquer custo. Moderação em defesa da verdade é o quê? Serviço prestado à mentira. Serviço prestado à mentira. Gente, eu faço mais uma vez um apelo a vocês, meus colegas aqui de casa, que eu tenho muito respeito pelo presidente dessa casa, respeito todos que aqui estão, todo mundo suou, lutou, ganhou respaldo popular para aqui estar. E o apelo a vocês é que vocês olhem para essas famílias. Olhem para quem depende do serviço. Olhem para tantas pessoas que hoje têm como ganha-pão a sua moto. E vamos botar a mão na consciência e tentar lutar para que essas pessoas não tenham o direito de ganhar o sustento tolhido. Olhar para essas famílias pobres e humildes da cidade de São Paulo, que vivem na periferia e dependem disso. E não negar para elas, não fechar a única oportunidade que elas têm muitas vezes na cara delas e dizer, não, você não pode trabalhar. Mas dizer, nós estamos apresentando, esse era meu sonho, que nós apresentássemos uma legislação responsável que garantisse a segurança desses motoristas, mas que não inviabilizasse o serviço. Uma legislação que garantisse que o motorista tivesse seguro de vida, um seguro que, caso ele sofresse acidente, pudesse ser acionado. Garantir que o motorista tivesse que andar dentro da velocidade de trânsito. Capacete adequado, uma moto adequada, tudo pela segurança. Não é, infelizmente não é, o que a redação final está propondo. Não é o que o prefeito nos trouxe, porque, beleza, foi composto aqui na casa o texto, mas é um texto que atende aos interesses da prefeitura. Não à toa, tamanho empenho da base até tarde da noite aqui, para fazer com que esse projeto avance. É porque é um projeto que interessa ao prefeito. É um projeto, é uma luta pessoal do prefeito que ele travou contra os motoristas por aplicativo, e que, ao meu ver, e é por isso que eu estou trabalhando para que esse projeto restritivo, impeditivo não ande, ao meu ver, quem tem que assumir a responsabilidade por tirar o sustento da mesa dos mais pobres é o prefeito. Quem tem que botar a mão na massa e regulamentar por decreto é ele. Eu não vou sujar minha mão tirando o pão da mesa do trabalho. E não vou ser eu que vou dizer para quem precisa e quem vive do transporte por moto, você não pode. Não vou ser eu a dizer isso. Não vou. Eu não vou compactuar, eu não vou estar contra o trabalhador. Eu sou contra a criminalidade, eu sou contra quem tenta ganhar dinheiro por meios ilícitos, eu sou contra quem opta por não seguir caminhos corretos. Agora, o cara que escolheu usar a sua moto, que é dele, que ele pagou a propriedade privada, e prestar um serviço livre de transporte, esse cara não pode ser tratado como bandido. Tenho certeza que a nossa guarda, tão honrada guarda municipal, tem muita coisa mais importante para se preocupar. Tenho certeza que as nossas estruturas da prefeitura poderiam estar sendo usadas nesse momento para a gente melhorar o trânsito em geral e a segurança no trânsito em geral. Não simplesmente para exigir que o motorista de moto de aplicativo tenha que ter uma placa vermelha. Dizer para ele, ó, não vai lá no terminal de ônibus, não. Não vai, senão reduz a quantidade de pessoas que usam ônibus. Não, não é esse o nosso papel. Não é isso que nós devemos fazer. Não é isso que a Justiça exigiu inclusive, a Justiça exigiu regulamentação. Regulamentação não é restrição, não é inviabilização do serviço, que é o que se propõe aqui, que é o motivo dessa minha luta desse dia, e que já começou ontem, que é o motivo de eu
eu poderia estar agora em casa, com a minha família, tranquilamente, mas não, eu optei estar aqui porque eu fui eleito para isso. Eu fui eleito para lutar por aquele que trabalha, para lutar por quem é honesto e por quem quer ganhar o seu sustento. Eu fui eleito para lutar contra o arbitrarismo do Estado que tenta tirar e tira muitas vezes o direito das pessoas de ganhar dinheiro, que cerceia muitas vezes a liberdade econômica. Eu sou uma pessoa que acredito na capacidade do indivíduo. O mais humilde que seja, ele tem sim a capacidade de escolher o próprio futuro, de decidir pela própria vida. E eu não sou aquele que tem o direito de dizer para ele, não, eu não te permito fazer suas próprias escolhas, porque eu estou numa posição acima de você. Que essa é a mentalidade do paternalista. É aquele que quer tutelar as pessoas em todos os aspectos. Quer tutelar as pessoas em tudo aquilo que elas fazem. Eu entendo que defender aquilo que nós acreditamos, defender a verdade, é um dever moral. É um dever, inclusive, de fé. Porque se eu simplesmente abdicasse aqui dos meus princípios para que fosse mais confortável a minha relação com a prefeitura, eu estaria não só sendo desleal com o meu eleitor, eu estaria não só sendo desleal com a minha própria consciência, ao meu ver, eu estaria sendo desleal com Deus, que me permitiu estar aqui antes de qualquer coisa. E que me permitiu representar pessoas humildes da cidade de São Paulo, trabalhadoras. Então, por mais que eu seja minoria nessa pauta, por mais que muita gente discorde de mim, eu sei que hoje, por esse meu trabalho, eu não estou em nada desonrando meus eleitores, desonrando a minha família, desonrando a minha consciência e desonrando o meu Deus. Meu Deus, eu preferia mil vezes, não ter relacionamentos nenhum, eu preferia mil vezes sofrer ataques, 1000 vezes, do que em algum momento desonrar aqueles que confiaram em mim. Porque as pessoas que votaram em mim, e que eu encontro elas nas ruas todos os dias, são pessoas que me olham e colocam em mim uma esperança muito grande, cara. E que às vezes quando eu vou responder para as pessoas, eu fico até, eu me sinto até incapaz de satisfazer essa esperança, porque o Brasil é um país de muitas dificuldades, e elas olham para um político jovem como eu e pensam, você é a esperança, você é aquele que pode fazer alguma coisa diferente por nós. E se eu simplesmente assumisse meu mandato e estivesse aqui fazendo mais do mesmo, defendendo mais do mesmo, o comum seria eu estar aqui votando a favor de regulamentar mesmo, de proibir mesmo. O comum seria eu vir para essa casa hoje e me unir a todos que estão contra, que são a favor do projeto, estão contra os aplicativos e falar, não, vamos votar a favor mesmo. Seria muito mais confortável, essas horas eu já estaria em casa, estaria tranquilo. Meus assessores não estariam tendo que trabalhar até tarde, estão se dedicando. Mas todos que estão comigo têm consciência da missão e da batalha que estamos travando. Uma batalha pela liberdade dentro da cidade de São Paulo, uma batalha que não é só uma batalha econômica, não é só uma batalha legislacional, não. É uma batalha de princípios. É, de um lado, o poder do Estado ditando como as pessoas podem ou não podem conquistar o próprio sustento, e do outro, pessoas humildes que dependem dessa ferramenta que são as suas motos para ganhar o próprio sustento. É o autoritarismo contra uma regulamentação com responsabilidade. E eu prefiro empenhar a minha vida, empenhar o meu mandato em estar ao lado dessas pessoas. Por mais que muitas das vezes essa não seja a alternativa mais fácil. Por mais que muitas das vezes pessoas fiquem até chateadas comigo, porque estamos aqui até tarde, o prefeito fica chateado comigo. Ah, por que esse menino está fazendo isso? É simples, por princípio. É simples, porque eu acredito. E se eu acredito em algo, eu devo sustentar isso até o fim. A não ser que eu seja convencido do contrário. Já que encerrando aqui a minha fala, obrigado, eu vereador. gostaria de pedir verificação de presença, presidente. Regimental. Obrigado pela parte, vereador.